Fala, galera. Vamos acompanhar aí o jogo aberto debatendo sobre a vitória do Flamengo. Depois de acertar o placar de 3-1 na vitória do Flamengo sobre o Chelsea no Mundial, Cicinho elogiou muito o time de Felipe Luiz. E também falou que ele é muito bem treinado e uma das melhores equipes do Mundial. Vamos acompanhar aí o debate. Minhas decisões e que muitas delas surpreendem vocês, mas eu tenho muita mais informação que vocês no dia a dia, informações de como estão os treinos, como estão os detalhes micros realmente do jogo, em função tanto da técnica como da tática. E, por exemplo, hoje eu já tinha decidido que o Danilo ia jogar, mas estava na dúvida entre os dois Léos. E eu optei, por último momento, por continuar com o Léo Pereira, que vive um grande momento, uma grande fase, por ser canhoto. Então a linha é fina. A vitória contra o Chelsea aqui na Filadélfia encheu os jogadores do Flamengo de confiança. Com os pés no chão, mas ciente de sua qualidade, a equipe carioca agora vai em busca de objetivos maiores neste Mundial. O jogo de hoje é um medidor importante para aquilo que tem sido o nosso trabalho, para aquilo que são as nossas ambições também dentro da competição e na temporada. Mas para mim o mais importante é o passo seguinte. Creio que hoje era um jogo que dispensava argumentos para poder estar motivado e concentrado. Creio que agora sim, daqui para frente, a gente vai ver o tamanho da nossa maturidade, o tamanho da potência da nossa equipe, tendo que manter um padrão de jogo, tendo que manter um padrão de atitude. Creio que isso é a grande diferença para as equipes vencedoras. Já classificado como líder do grupo, o Flamengo volta a campo na terça-feira contra o Los Angeles em Orlando. O adversário nas oitavas de final, em Miami, será o segundo colocado do grupo C, que pode ser Bayern de Munique, Benfica ou Boca Juniors. O Flamengo é um time que eu acredito que vai classificar tranquilamente e olhe lá se não classificar em primeiro lugar. O Flamengo ele vai chegar lá na frente. E olha lá se o Mengão não for campeão, porque se pega os caras desanimados, o Flamengo manda ataca, gente. Olha, eu vou gravar o Flamengo na final. Campeão já é outra história, mas na final. O Flamengo é mais time. O Flamengo é mais time, tem condições de se classificar em primeiro no grupo. Mas o Flamengo, analisando o jogo de ontem do Flamengo e a questão do Chelsea, o Flamengo vai fazer frente a frente com o Chelsea aí e acredito eu que o Flamengo passa em primeiro. Flamengo e Chelsea, Chelsea, Flamengo é o jogo. 3-1, Flamengo. 3-1, Flamengo. 3-1, Flamengo. Agora, dentro do terreno de jogo, dentro do campo, qualquer um pode ganhar. Eu vou tomar um tacacão. Isso é que eu chamo de pontaria certeira na mosca. Ele disse com antecedência que passaria, que seria primeiro, e ele acertou o placar, o 3-1 diante do Chelsea. Parabéns, Cicinho. Cicinho! Quero ver repetir a dose. Agora, curte porque foi muito preciso. Parabéns. Que taca, hein? Eu acho que nós vamos parar por aqui. Mas na ausência do tricolor que tá de férias, não é Mengo. Então, se prepara, torcedor, que nós vamos comemorar, hein? Se a torcida do Flamengo não viu isso, é bom rodar aí pela internet, porque o cara foi bem, Cicinho, hein? O Flamengo. E como tá malvadão o Flamengo nessa Copa do Mundo de Clubes, hein? Cicinho, a sua perspectiva, aquilo que você imaginava aconteceu. O time está muito tranquilo, jogando um futebol atrativo, mostrando que cada um sabe o que tem que fazer. Ele mudou a escalação do primeiro para o segundo jogo e mesmo assim o Flamengo continuou mantendo o mesmo nível. Exatamente, Renata. Essa mentalidade do Felipe Luiz, né? Que queira ou não, uma mentalidade na qual ele, antes como jogador, adquiriu essa experiência na Europa toda e vem implantando isso no Flamengo, né? Substituições, a escolha dos atletas, todo mundo esperava entrar com o Léo Ortiz, ele entra com o Danilo, que é um cara que tem muita experiência, que tem uma carreira brilhante na Europa e o cara vai e faz o gol. Então, todo esse peso faz parte o quê? Do conhecimento do treinador. Então, o Flamengo é muito bem treinado e individualmente é uma das melhores equipes dessa competição. Na sequência, ele pode pegar 3 times por enquanto, não tem definição. Ou o Bayern de Munique, ou o Benfica, ou o Boca Juniors. Mas uma perguntinha básica, se por um acaso o Flamengo tivesse a chance de enfrentar o Auckland City, que tomou 10 do Bayern, 6 do Benfica, quantos gols, Edu, você acha que o Flamengo faria nessa equipe? O Flamengo está apresentando um futebol vistoso, Renata. Então a gente vê, como o Cicinho ressaltou bem,
a questão de você saber gerir um elenco da qualidade que é o Flamengo. Então ele tira peças e coloca e você vê que o time cresce dentro do jogo. Né? Quando ele coloca o Bruno Henrique, você vê a mudança da postura dos jogadores. Quando ele coloca o Wallace e o Ian também, um jovem, primeiro toque na bola e já faz o gol. Olha para você ver a estrela que o Felipe tem. Então é porque ele conhece muito bem o seu elenco, ainda mais tendo o Pedro no banco de reserva. Você prefere um menino e não coloca nem o Pedro. Então, para você ver como ele tem o conhecimento e tem a moral do grupo do Flamengo. E a gente viu nesse jogo também, Ronaldo, que o Wesley teve um erro individual, poderia ter sido comprometedor, mas pelo contrário, o Flamengo não se abalou, o Flamengo buscou um resultado, já era melhor antes de tomar o gol do Chelsea e continuou mantendo o mesmo estilo de jogo, foi para cima, fez aquilo que o Felipe Luiz tinha proposto e por isso venceu tão bem. Mas essa é para conta do Felipe Luiz, né? Porque é o seguinte, quando tem o erro individual, o grupo se fortaleceu. E quando isso acontece é porque tem a mão do treinador. Não vamos desesperar se tomar um gol, vamos posicionar, vamos... Todo mundo fala isso, Ronaldo, fala. Mas só que dependendo do treinador, ele dá confiança para cada setor, para que não abale o sistema todo do time dele. E a gente vê que o Felipe, ele estuda muito mais o adversário e vê as peças que ele tem na mão e ele coloca em jogo. Então é um treinador que a gente tem que analisar muito mais e pode ser blindado até na profissão com esse campeonato aí, porque é um cara que merece. Ele, o Rodrigo Caio, de estudar o adversário. E vale ressaltar que o Chelsea fez o gol num erro individual do Flamengo. Enquanto o Flamengo, os gols foram criados. Jogados. Então vê aí o nível do Flamengo pro Chelsea, onde todos colocavam o Chelsea em cima. Não, o Flamengo é quem tá em cima. O Palmeiras também, o Botafogo também. Então tem que dar uma analisada nessa questão. Não é somente ganhou, convenceu, né? Mereceu a vitória. Então... Isso também pra gente fica nítido quanto a imprensa tem pouco acesso aos clubes, porque o Wallace Ian, com certeza, deve estar recebendo uma atenção especial no treinamento. Você fala no Rodrigo Caio, que cuida da defesa, mas o ataque do Flamengo, quando o Pedro ainda não está 100%, o Felipe gosta muito do Gonçalo Prata também, do Plata, né, que a gente fala que não é um nome tão badalado, mas eu acho que essas peças, todas elas tendo oportunidade, sendo acionadas, é isso que pode deixar o Flamengo mais confortável nessa competição ainda, não é? Usando esse elenco. E aí é o dedo, é o mérito, é o que o treinador propõe, sim. E quando você vê um Wesley errando da maneira como errou e não sentir na pressão, Ronaldão, cara, jogando no Mundial, um erro como teve aquele ali, pelo contrário, ele potencializou mais ainda, aí que ele foi para cima, personalidade, então parabéns ao Felipe, porque dá essa confiança e tranquilidade para que os atletas dentro do campo possam performar da melhor forma possível. E tá pensando que tem só jogo tranquilo, adversário não tão... Agora sobre Vlahovic, atacante sérvio de 25 anos de idade, na mira do Flamengo. E quem confirmou isso foi José Boto, diretor esportivo do clube, em entrevista à Gazeta dello Sport. O dirigente rubro-negro falou o seguinte, abre aspas, para o que precisamos agora, eu pensaria e gostaria muito de trazer o Vlahovic para o Flamengo. O problema nem seria o dinheiro, mas convencer grandes jogadores como ele a virem para o Brasil. No futebol, nunca diga nunca, fecha aspas. Vou contrariar o José Boto e vou dizer nunca para essa negociação. Primeiro porque o Vlahovic, que não está vivendo uma grande fase da Juventus e até pode ser negociado, custou a Juve 83 milhões e meio de euros. Vou repetir, Vlahovic foi contratado pela Juventus em 2021 por 83 milhões e meio de euros. Ainda que a Juventus, num ato de loucura, aceitasse vendê-lo pela metade do preço, o Vlahovic ainda custaria 41 milhões, quase 42 milhões de euros. Realidade completamente fora do Flamengo. Mas vai piorar. O Vlahovic ganha hoje, na Juventus, 10 milhões de reais por mês ou 120 milhões de reais por ano. Não há como nem o Flamengo, nem qualquer time da América do Sul desembolsar tamanha grana por qualquer jogador que seja. O Neymar é uma exceção, são 4 milhões de reais pagos pelo Santos e outros 17 milhões de reais com verbas publicitárias. Diante desse cenário, apesar do sonho interessante do José Boto, dá para descartar o atacante sérvio jogando pelo rubro-negro. Vlahovic, que inclusive já foi companheiro do Pedro na Fiorentina. O Vlahovic era titular e o Pedro reserva.
Na temporada atual, em que o Vlahovic não conseguiu jogar com a mesma eficiência de outros anos, 43 partidas, 16 gols e 5 assistências. Ele foi reserva nos últimos 5 jogos. Só para completar, destacar também o outro trecho da entrevista do Boto. Ele foi perguntado sobre se o Filipe Luís saísse, por exemplo, para trabalhar na Europa, que técnico ele gostaria de contratar. O Boto elogiou bastante o Conte, mas disse que o Roberto De Zerbi seria o nome dos seus sonhos. Eles trabalharam juntos no Shakhtar. Segundo o Boto, o De Zerbi tem características parecidas às do Filipe Luís. O grande problema é que o De Zerbi hoje é técnico do Olympique de Marselha, vice-campeão francês. De La Cruz, em recuperação de entorse no joelho esquerdo, ainda não entrou em campo pelo Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Na noite de domingo, o meia, acompanhado pelo médico Luiz Macedo, realizou novos exames de imagem em um hospital nos Estados Unidos. Não foi constatada lesão, mas ele corre risco de não atuar na competição. O uruguaio ainda sente um incômodo. O local ficou muito inchado nos últimos dias, logo depois de que De La Cruz foi integrado ao elenco e fez atividades junto ao grupo. Na quarta e quinta-feira, antes de enfrentar o Chelsea, o uruguaio participou do treinamento, mas sequer foi relacionado para o duelo. De La Cruz ficou fora até do banco de reservas contra o Chelsea por uma opção da comissão técnica de Filipe Luís, já que ele fez apenas 2 atividades com um grupo, sendo apenas uma sem restrição. A expectativa era tê-lo à disposição contra o Los Angeles. No entanto, o quadro clínico do jogador regrediu. O uruguaio não foi a campo na atividade desta segunda-feira, a última antes de enfrentar o Los Angeles FC, na terça-feira, em Miami. De La Cruz agora vira uma incógnita para a Copa do Mundo de Clubes. Há uma chance do departamento médico rubro-negro optar por preservá-lo no torneio para não comprometer o restante da temporada. Internamente, o quadro de La Cruz é tratado como complexo. Ele apresenta um problema crônico no joelho direito, e o fato respinga também no joelho esquerdo, principalmente pela compensação de força, o que dificulta a recuperação de qualquer problema no local. O uruguaio já passou por 4 cirurgias na carreira, antes de chegar ao Fla. 3 no joelho direito e uma no esquerdo. De La Cruz sofreu uma entorse no joelho esquerdo no dia 18 de maio, no clássico contra o Botafogo. Na ocasião, o exame apontou um problema no ligamento colateral medial. Em entrevista ao GE, no fim de maio, Fernando Sasaki, chefe do departamento médico de futebol, revelou que esperava contar com o jogador na estreia no Mundial, dia 16 de junho. Enquanto De La Cruz não foi a campo, Filipe Luís pôde contar com os retornos de Gerson e Ayrton Lucas. A dupla ficou fora da atividade de domingo por conta de controle de carga. O Flamengo encerra a preparação nesta segunda e segue viagem para Orlando nesta tarde.